cistite idiopática que pode levar à obstrução, como já foi citado para vocês. Os plugs e os urólitos talvez seja a maior incidência de processos obstrutivos. A gente tem que lembrar que esses plugs uretrais, eles são formados por uma matriz proteica associado a um material cristalino, que normalmente é a estruvita, né? Então, o próprio processo inflamatório, por exemplo, o paciente tem uma cistite idiopática, tá? Esse processo inflamatório, ele pode levar à agregação de proteínas, né, pelo próprio processo inflamatório, a isso vai se agregar mais cristais, e aí acaba formando esses plugs, tá? Esses plugs, eles podem realmente se agregar e formar uma estrutura que ocasione obstrução, tá? É como se fossem pequenos grãos de areia que se acumulam na uretra e provocam um processo obstrutivo, que normalmente a gente consegue desfazê-lo com mais facilidade quando comparado a um urólito. A essência do urólito acaba sendo praticamente a mesma, né? O gato, ele tem uma maior possibilidade de formar cálculos, porque, fisiologicamente falando, ele já tem uma urina mais concentrada, tá? E associado ao fato daqueles felinos que não fazem uma boa ingestão de água, concentra mais ainda, e essa concentração, né, de cristais e tudo mais, pode levar à sedimentação deles, pode levar à mineralização disso e acabar formando aí realmente os urólitos, ok? Defeito anatômico, a gente comentou anteriormente, neoplasias também, só a diferença é que eventualmente pode ser um caso não obstrutivo e eventualmente pode ser um caso obstrutivo. Coloquei para vocês aqui uma tabelinha ao lado, né? Então tem vários tipos de urólitos, onde os dois mais comuns são os urólitos de estruvita e oxalato de cálcio. É bem conhecida uma informação que os cálculos eles podem se formar por influência da dieta. E lembrar que a dieta ela tem influência no pH urinário. Então a gente percebe que a estruvita ela tende a se formar em pH alcalino e o oxalato de cálcio ele tende a se formar em pH mais ácido, né? Coloquei para vocês os demais ali também, urato, xantina, cistina e sílica e fosfato de cálcio, né? De acordo com o tipo de pH, a gente percebe que tem um deles que é a sílica que não tem influência de pH, né? Os mais comuns são estrovita e oxalato de cálcio, e a gente pode ter cálculos múltiplos, digamos assim, né? Que não é um único tipo envolvido, ele pode ter estrovita, oxalato, urato no mesmo cálculo. Então é importante a gente descobrir isso, né? E quando a gente recolhe esse urólito, a gente tem que mandar para análise, e é importante que a gente não faça só uma avaliação qualitativa, a gente exija também uma avaliação quantitativa, para saber quanto por cento tem de estrovita, qual é o percentual de oxalato de cálcio, qual é o percentual de urato naquele cálculo, tá? Aí, a partir disso, a gente começa a descobrir qual pode ser a possível causa para a formação desse cálculo, ok? É um pouquinho óbvio isso, né? Mas chegou um paciente obstruído, a gente não tem que se preocupar somente com a desobstrução. Desobstruir, beleza, mando para casa, né? A gente tem que descobrir o porquê que aconteceu esse cálculo, o porquê que talvez aconteceu essa cistite idiopática, não é simplesmente resolver aquele problema e esquecer que ele pode voltar a fazer a obstrução, ok? Essa imagem é a mesma imagem que eu já comentei com vocês, mas eu gostaria de comentar um pouquinho sobre esse processo obstrutivo. Então, temos aqui novamente a vesícula urinária, com a uretra. Aqui os dois rinzinhos, esse aqui é o rim esquerdo. Aqui é o rim direito. Cada qual, né, só estou puxando aqui, mas vocês sabem que sai do hilo renal, né? E desemboca aqui no trígono, ureter, né? Então, isso aqui é o processo normal. Então, eu vou trocar de cor aqui para falar o seguinte. Imagine vocês que temos um processo obstrutivo. Coloquei um cálculo aqui, mas lembrar que é mais comum lá na uretra peniana, né, do felino. Tem um cálculo. Automaticamente,
Eu vou colocar um cálculo um pouquinho maior aqui, para realmente representar uma obstrução. Automaticamente vai ter uma dilatação da uretra. Isso é importante para o ultrassonografista. Nem sempre ele vai ver o cálculo, especialmente se tiver em uretra peniana ou pélvica, né? Então, existem indícios de que há obstrução. Dilatação da uretra, esse é um ponto. Tá? Então, ele vai ver, poxa, tem dilatação da uretra. E a vesícula urinária está extremamente repleta. Ela chega lá na metade do abdômen. Acontece isso, não há dúvidas. Ok? Então, o fato dessa vesícula urinária ficar dessa forma, que vocês estão observando, bem repleta, isso vai fazer com que aumente a pressão dentro da parede da vesícula urinária e da própria uretra proximal, e isso com certeza vai fazer danos àquele músculo detrusor, aquela musculatura que é responsável em relaxar para ter ali o esvaziamento, né? E também vai ter danos ao urotélio. Então, a mucosa da vesícula urinária e da própria uretra também vão sofrer danos, tá? Até o momento, o que é importante a gente entender? Até o momento eu tenho um processo obstrutivo, aonde os rins estão normais, tá? Aonde que eu quero chegar? Esse rim, ele está exercendo as suas funções normais lá, ele está fazendo filtração glomerular, ele está fazendo reabsorção, ele está fazendo secreção e a excreção daquilo que é produzido e sendo armazenado na vesícula urinária, tá? Então, até o momento, ele está exercendo a sua função. Mas esse paciente vai ter aumento de uretra.